turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E toda vez que você observando o vídeo, aquela figura, gráfico, tabela, aquela questão que chamar a sua atenção, printa a tela para você passar essas informações para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Na verdade, nós estamos comentando um pouco sobre a relação, olha só, a relação entre a química e a sociedade, certo? Fugindo um pouquinho daquela situação comum da nossa sala de aula, onde a gente vê a química apenas como cálculos, né, conceitos, fórmulas, mas, turminha, a química ela está presente no nosso dia a dia. Eu também posso te dizer, e você vai perceber isso ao longo da nossa aula de hoje, que a química tem muita participação na evolução da nossa sociedade, na evolução da humanidade, certo? Em vários campos, em vários aspectos, o desenvolvimento da química leva a uma melhora na qualidade de vida, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje nós vamos fazer essa abordagem entre a química, né, a aplicação da química na sociedade. Vamos falar um pouco sobre a evolução material, certo? E social. E como isso está linkado com a química, tudo bem? Mas, para iniciar, turminha, a gente precisa trazer essa pergunta. O que é química? Né? Principalmente vocês do terceiro ano que estão nos acompanhando, já são 3 anos estudando química, com certeza você já tem esse conceito. Mas aqueles outros alunos, primeiro ano, segundo ano, né, que estão tendo esse primeiro contato, esse contato inicial com a química, né, não sei se você já tem esse conceito formado. Mas olha só, o que é química? Química é a ciência que estuda a matéria, sua transformação, formação e as transformações que ela sofre, levando em consideração a energia envolvida em todo o processo. Então, aqui nós podemos trazer basicamente duas situações, matéria e energia. Então, a química vai estudar a matéria, de que essa matéria ela é formada, do que ela é composta, como que essa matéria sofre transformação. Vamos chamar isso de reações químicas. E em todo esse processo, a energia ela vai estar envolvida para gerar essa transformação, ou ela que vai mover a transformação. Então a química basicamente vai estudar a matéria e a energia envolvida com essa matéria. A química faz parte das ciências da natureza, certo? E se concentra em observar fenômenos, criar teorias para explicá-los e modelos que os representem. Se você procurar na nossa plataforma, você vai encontrar uma aula sobre o método científico, certo? É a linguagem dos cientistas, portanto, é a linguagem dos químicos. Então, nessa aula sobre o método científico, nós vamos ter isso bem definido, né? As teorias, a explicação, a formação, a formulação de modelos. Show de bola, turminha? A química está presente em toda parte, mas às vezes é difícil reconhecê-la. Do cultivo de trigo ao pão na nossa mesa, em várias etapas o conhecimento químico permitiu que melhorássemos os métodos de fabricação e de qualidade de vida. Outro exemplo que recebemos no nosso corpo, né, são materiais como alimentos, água e ar. Então, dentro do nosso organismo, ocorrem diversas transformações com esses elementos que nós estamos citando, né?
os alimentos, a água e o ar. Então, esses materiais no nosso organismo vão gerar diversas reações que vão manter o nosso organismo vivo. Cada célula do nosso corpo estará recebendo energia, mantendo vivo o nosso corpo, certo? Daí nós vamos ter o aproveitamento de nutrientes, vamos conseguir produzir a energia necessária, vamos conseguir utilizar o oxigênio para manter, né, nos manter vivos. Através da química é possível estudar as substâncias naturais e aproveitá-las. Um grande exemplo é o petróleo, certo? Algo que a gente encontra naturalmente, certo? Mesmo sendo um recurso escasso, ou seja, que pode ter um fim, é um recurso não renovável, mas é um recurso disponível na natureza. E a partir, né, da extração do petróleo, a gente consegue desenvolver, elaborar, sintetizar uma infinitude de substâncias, dos plásticos aos diferentes tipos de combustíveis. Certo, turminha? Olha só, aqui eu trouxe o tênis. Então, o nosso tênis, nós temos a borracha, certo? Seria o solado. Também nós podemos encontrar peças metálicas e nós temos também o tecido. Turminha, para chegar a esse tênis, então nós temos muita química envolvida, porque podemos ter borracha, utilizar borracha natural e borracha sintética, certo? E aí, se ela for sintética, nós estamos usando os conhecimentos químicos. Ah, mas é uma borracha natural, é algo que nós extraímos da natureza. Sim, mas se você já observou uma seringueira, então aquele látex, até chegar na forma de uma borracha, de um solado para o tênis, nós temos vários processos químicos que vão ser utilizados. O metal, não sei se você já teve contato com o minério de ferro, certo? Mas através de diversos conhecimentos químicos, a gente consegue extrair o ferro daquele mineral, certo? E a partir dessa extração, a gente vai ter a confecção de diversos objetos compostos que vão ter o ferro na sua composição. O tecido pode ser natural, pode ser sintético. Se não fosse a revolução química, conseguindo produzir, né, fios sintéticos, tecidos sintéticos, a gente não iria conseguir fazer essa grande quantidade de roupas, diferentes tipos de roupas, de materiais, porque, né, a quantidade de algodão, né, o tecido natural não iria dar conta da nossa população. Então, é um exemplo tão simples, né, o nosso tênis, nós temos muita química envolvida, certo? Nos primórdios. Sim, quando a gente fala de química, né, a química ela apresenta uma história, né? Toda ciência ela tem uma história, né? Vai ter um momento que ela nasceu, então ela vai se desenvolver ao longo do tempo. Desde a pré-história, a necessidade de garantir alimentação, segurança e sobrevivência estimulou o ser humano a usar e desenvolver sua inteligência e engenhosidade na procura de novos materiais, na fabricação de novos objetos. E nesse processo, mesmo que tenha sido muito rudimentar, né, eles estavam utilizando de processos químicos, mesmo sem saber. O uso de pedras lascadas e depois de pedras polidas levou ao surgimento de artefatos que facilitaram o corte da carne dos animais abatidos e o corte de troncos e folhas vegetais, certo? Mas aí você pode se perguntar, mas cadê a química envolvida aqui? Com certeza, né, essa escolha, né, desse tipo de pedra, ela foi feita ao longo de um processo e foram vendo que existem rochas que são mais propícias para essa utilização. Então você tem a composição, né,
dessas rochas, influenciando nessas ações. A invenção do arco e da flecha, né, facilitou a caça e a incorporação de venenos vegetais por a química. A ponta das flechas facilitou ainda mais esse trabalho. Então, em algum momento da história, eles perceberam que certos animais ou certas plantas conseguiam produzir um tipo de substância que gerava essa paralisação nos animais. Turma, isso é pura química. O desenvolvimento da agricultura levou ao aproveitamento de novos grãos, o que permitiu, por exemplo, a produção do pão. Para você chegar, né, a essa produção de pão, então você tem química envolvida. A descoberta da fermentação, outro processo químico, levou à produção do vinho e de outras bebidas alcoólicas e assim por diante, certo? Em todas as épocas da humanidade, surgiram pessoas que se destacaram por saber fazer as coisas. Com o passar do tempo, né, com o passar dos séculos, apareceram artesãos que se especializaram, por exemplo, nas técnicas de trabalhar a madeira fazendo móveis, carroças, obter e trabalhar metais, fabricando objetos de uso domésticos, de uso agrícola, trabalhar fios, lã, linho, seda e produzir tecidos, certo? Mas sempre, né, nós temos aqui a química levando a essas produções. Bom, e se a gente está falando da história da química, a gente não pode deixar de falar dos alquimistas, da alquimia, certo? Nessa passagem rapidíssima pela história da humanidade, né, nesses poucos minutos, devemos destacar os trabalhos dos alquimistas, né? Esses alquimistas, uns eram árabes, outros europeus, né? Num período, né, em torno de 1000 anos, entre os anos 500 e 1500, certo? Pois nesse período nós temos o embrião, né, da química moderna, porque foram pessoas que começaram a elaborar, a trabalhar, a pesquisar, verificar, observar a natureza. E a partir, né, dessas ações, começaram a produzir novas substâncias, certo? Mais uma vez, mesmo sem querer, mesmo sendo processos rudimentares, mas ali, né, eles estavam utilizando uma nova ciência, um novo saber, que era justamente a química. Os alquimistas tinham dois grandes sonhos. Quais eram? Obter a pedra filosofal, né, que transformaria metais comuns em ouro, e obter o elixir da longa vida, que nos tornaria imortais. Eles alcançaram isso? Não, não alcançaram. Mas nessas pesquisas, diversas substâncias, né, diversos produtos, novos produtos foram descobertos, certo? Não encontraram a pedra filosofal, mas trabalhando com os diversos minerais, começaram a elaborar, a fabricar diversas ligas metálicas, né, que hoje, por exemplo, o aço, nós utilizamos demais na construção civil. A questão do elixir da longa vida, a partir dessa busca, né, desse líquido, foram descobertas diversas substâncias que hoje fazem parte dos fármacos, né, da nossa farmacologia moderna. Então, misturando e aquecendo materiais já conhecidos, cinzas, sal, mercúrio, enxofre, obtiveram produtos que são importantes até hoje, como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, aperfeiçoando técnicas como a destilação, já usada no preparo de bebidas alcoólicas, a cristalização, já usada para obter o sal comum, né, a partir da evaporação da água do mar, e outras técnicas conseguiram isolar e purificar os novos produtos que iam obtendo. Usando materiais variados, né, como água ou álcool, obtiveram chás, extratos, elixires, visando a enfrentar as mais variadas doenças, né? Em especial nesse último ponto, nós temos, né,
o embrião da farmacologia. Bom, depois da alquimia, né, o próximo passo da humanidade foi a Revolução Industrial. Na história da humanidade, uma fase de grandes transformações sociais ocorreu a partir da Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra e se situa, né, a grosso modo, entre os anos de 1750 e 1850. Nessa fase podemos destacar muito superficialmente, né, porque o tempo ele é muito curto, alguns pontos básicos. O desenvolvimento de indústrias de produção, né? E essas indústrias são basicamente indústrias de tecidos, né? Lã, algodão, de cerâmica e utensílios domésticos, vasilhas, facas, tesouras. Também o aperfeiçoamento da máquina a vapor, né? Por James Watt, fornecendo mais energia para a movimentação das indústrias que iam nascendo. O aperfeiçoamento da produção de ferro para a construção de mais e mais máquinas industriais. A substituição do carvão vegetal, né, cuja exploração foi acabando com as florestas na Europa, por carvão mineral na produção do ferro. O uso do gás proveniente do carvão mineral para a iluminação, né, isso por volta de 1810, o que possibilitou o aumento da jornada de trabalho nas cidades. Um pouco sobre a Revolução Industrial. Mas aqui nós temos também a química envolvida para a produção de ferro. No entendimento que o carvão mineral era melhor do que o carvão vegetal, a gente poderia obter mais energia, certo? Toda a química envolvida, né, nesses processos de queima para gerar a iluminação. Então podemos dizer que a Revolução Industrial, né, também teve como base o aperfeiçoamento da química. O aparecimento das primeiras estradas de ferro, né, com locomotivas a vapor, o que agilizou o transporte de matéria-prima e produtos manufaturados, reduzindo custos e a melhoria das comunicações, com o uso do telégrafo, certo? O primórdio dos celulares, ao longo das vias férreas, e depois o aperfeiçoamento e ampliação do próprio telégrafo por Samuel Morse, né? Aquele mesmo do código Morse. O aumento do número de grandes construções, como estradas, pontes, túneis, exigindo profissionais cada vez mais habilitados, não apenas engenheiros, mas também de químicos, aquelas pessoas que poderiam fazer novas combinações, novos tipos de ligas metálicas para essas construções. Agora, nós temos, né, com a Revolução Industrial, com toda essa revolução, nós temos um tal de progresso. Todo esse progresso material com a industrialização crescente e a aplicação de novas tecnologias teve uma contrapartida muito pesada na área social. Por exemplo, o deslocamento de grandes contingentes de pessoas do campo para as cidades, né? E esse movimento, né, tornou as cidades mais inchadas, levando que a esses locais, a essas cidades ficarem mais sujas e poluídas. Então, a poluição ela já foi uma decorrência desse movimento das pessoas do campo para as cidades, certo? Também longas e exaustivas jornadas de trabalho. Por quê? Porque havia uma necessidade de mais produção, uma produção maior. Então levava a que as pessoas trabalhassem mais tempo, né? A mecanização do trabalho, que provoca uma robotização do trabalhador, com operações repetitivas que aumentavam o cansaço e facilitavam os acidentes de trabalho, né? E aí, né, se começou a pesquisar, a estudar como que a gente poderia tornar o ambiente de trabalho um ambiente mais saudável para o trabalhador. Tudo bem, turminha? Então, um pouquinho sobre essa relação da química com a sociedade.
Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.